Bem-vindas à nossa sétima aula da comunidade Ser Livre Empreendedoras do Digital. Hoje é movimento. Hoje, o tempo inteiro, eu vou estar aqui falando com você e você vai estar olhando para você, investigando você a todo momento. Hoje, a aula aqui é bem prática. Na verdade, eu vou fazer com vocês uma ferramenta que trouxe muita clareza para a minha vida, me ajudou a saltar. E espero que também faça o mesmo ou mais por vocês. Eu coloquei lá uma folha, não sei se vocês conseguiram imprimir essa folha. Com a folha ou sem a folha não interfere em nada, tá? É só um material a mais que pode somar aí com você. Eu, por ser uma pessoa muito visual, para entender as coisas, eu preciso visualizar, gente. Minha mente funciona assim. Eu criei, né? Trouxe para vocês. E é algo que eu faço também, né? Como eu falo, tudo que a gente traz aqui é algo que eu já fiz também. Então, a minha aqui, já pintadinha, a de vocês vai ficar assim daqui a pouco. Bom, bora lá. Quero saber aqui. Quem é que trava a sua comunicação? Eu estou muito feliz mesmo de ver quem está aqui presente, está se soltando cada vez mais, né? Estou muito feliz. E a gente vai dar mais um passo nisso, né? Então, quero saber quem é que trava a sua comunicação? Você tem ideia? Você tem noção? A Cris. É a sua mente, certo? É a sua identificação com o ego. E quanto mais identificada, mais medo do julgamento, mais comparação. E com isso, cada vez mais vem aquele sentimento, né? Se você foca muito nisso, você vai acabar se sentindo incapaz. Vai acabar tendo uma imagem distorcida, né? Uma autoimagem distorcida sobre você. Então, você está aqui hoje para ver a verdade sobre o seu nível de identificação, tanto com a sua mente quanto com o seu ser. A ideia aqui é você ver a verdade para aumentar a sua identificação com o seu ser, porque o seu ser, ele é livre para criar, totalmente livre para criar, para viver e para empreender nesse mundo aqui sem medo. Onde existe medo, não existe liberdade. Não existe. Não tem como ter liberdade e ter medo ali ao mesmo tempo. Certo? Eu tenho outras interpretações também sobre isso. Mas onde existe medo, você não consegue ser livre. Então, através da inteligência espiritual, você vai poder viver aí uma vida livre para ser quem você é, para comunicar a sua verdade no mundo, para prosperar, empreendendo aqui no digital, através da conexão forte com você com você, se guiando pelos seus valores. Não são os meus valores, é os seus. E você identificando aí os seus valores mais elevados, né, que estão congruentes com a realidade que você quer materializar. Porque o que você tem de valor hoje está materializando a sua realidade hoje, certo? Então, isso vai ser possível à medida que você vê a verdade sobre você, né? E a partir disso, você consegue interromper esse programa aí de identificação com a mente, que vem bloqueando a sua comunicação. E aí sim você consegue escolher novas atitudes, né? A partir desse novo olhar que eu vou te apresentar hoje. Você vai ver aqui, né? O quanto você está identificada com a mente e pouco identificada com o seu ser. Porque se não fosse isso, você ia estar comunicando livremente. Se tem alguma coisa ainda que te impede de se comunicar, é porque ainda existe, né, essa identificação com a mente. Então, a ideia aqui é trazer essa base da inteligência espiritual, que ela te coloca a favor de você expressar livremente quem você é nesse mundo, certo? A minha proposta aqui é trazer um olhar do divino, do seu potencial, ver a sua verdade.
E a partir disso você entrar em ação, entrar em movimentos que aí guiam os seus passos para tirar você desse lugar que você se encontra hoje. E isso é de fato você acessar a sua inteligência espiritual, que eu acredito é uma visão que foi me passada e que faz muito sentido para mim, que é a busca incessante pela sua verdade. É essa conexão você com você mesma, e a partir desse lugar você consegue, de fato, viver em unidade, se conectar com o todo. A espiritualidade é esse novo olhar e a sua realidade se transforma, mesmo que tudo ainda pareça tudo igual, mas você vai agir diferente no mundo. E essa ação diferente é o que vai trazer as mudanças. Bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas. E assim você pode viver uma real transformação. Você consegue ocupar de fato o seu lugar no mundo. Você consegue de fato encontrar o que faz sentido para você e vai viver aí a sua vida, a sua história, a sua jornada de realização, comunicando, empreendendo, vendendo muito aqui no digital e prosperando, certo? Para isso que a gente está aqui, não é? Maravilha. Então, eu vou falar aqui para vocês 10 competências. Faz sentido, gente, essa visão? Vocês percebem o quanto que a identificação com a mente ainda está travando, ainda está bloqueando, e é uma jornada constante, é ver a verdade entrar em movimento, é ver a verdade entrar em movimento. É o que eu vejo que quem está aqui conseguindo se comunicar cada vez mais está fazendo isso, vocês percebem? A gente se encontra, você vê alguma coisa de verdade sobre você e age, e entra em movimento. Até no vídeo que eu falei hoje, só é difícil até não ser mais. Só é difícil até não ser mais, certo? Tem gente que já está até falando para mim que está até mais leve fazer, fico muito feliz. Então, eu vou falar aqui para vocês hoje 10 competências de uma pessoa que é conectada com o ser. Para a pessoa ser conectada com o ser, viver livremente, ela vive essas 10 competências ao máximo. E você vai perceber o quanto que isso está afetando diretamente a sua comunicação do seu trabalho, você falar sobre o seu trabalho, vender seu produto, seu serviço no digital, certo? Isso aqui é num todo, mas o meu olhar aqui para vocês hoje é focar no empreender no digital, que é para isso que a gente está aqui. Deixa eu botar no celular no silencioso. Então, eu vou explicar quais são essas 10 competências, e aí é importante que você se dê uma nota real, tá? Não é para mim que você está fazendo, a ideia não é você mostrar para mim ou para mais ninguém. A ideia é você ser íntegra com você, tá bom? Ver a verdade sobre você, que a gente já é adulta, a gente não está aqui para brincadeira nem para perder tempo, certo? Então, seja íntegra com você. Não tem certo, não tem errado, tá? Eu vou falar aqui as competências, não tem certo, não tem errado. Apenas seja verdadeira com você. E aí você vai dar uma nota de 0 a 10. Eu vou falar cada uma das competências, aí você vai dar uma nota para você de 0 a 10. Sendo que 0 você não vive nem um pouco essa competência, e 10 você vive essa competência ao máximo. Tá bom? 10 é muito, você tem muito disso, e 0 é nada. E aí você vai encontrar aí a sua nota. Estou bebendo aqui a minha água de soma. Acho que a Cris daqui vai entender. Mas ontem eu fiz um processo de soma e estou bebendo a minha aguinha aqui, abençoada. Então vamos lá. Papel e caneta e atenção, certo? A primeira competência é autoconhecimento consciente. É você conhecer a si mesma, você está consciente das suas próprias características, dos seus padrões, dos seus
padrões de pensamento, das suas preferências, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos. É você perceber o que que você cria com a sua luz, que é o que você conscientemente quer, né? E inconsciente o que você cria com as suas experiências. Por exemplo, né? Você pode atrair uma pessoa com a sua sombra, que é o que você não quer, certo? E hoje você é capaz de se responsabilizar por isso. Tudo que você cria, o que você está criando com a sua luz e o que você está criando com a sua sombra. Você é capaz de celebrar tudo que você pode criar hoje, né? Você não se julga, não se inferioriza, não se mutila, pega o chicotinho lá, cria com a sombra e vai lá se mutilar. Não. Você é capaz de viver de fato, né? Ter esse olhar de autoconhecimento consciente para estar conectada com a sua jornada. Você se vê criando o que você quer e o que você não quer. E aí você vê que você criou, você é capaz de contemplar, perceber, olha aqui o que eu fiz. Sem culpa, sem julgamento, só ver na verdade. E celebrar. Celebrar, independente se você criou com a sua luz ou com a sua sombra. Celebrar porque você muitas vezes criou o que você quer de fato, e também celebrar porque você vai aprender com aquilo que você criou, percebe? Só tem o que celebrar quando você tem esse olhar. Por exemplo, algo que é bem comum, né? Eu mesma já vivi isso. Mas você atraiu uma pessoa que te traiu na sua vida. Quem é que atraiu essa pessoa? Você é capaz de celebrar isso? Perceber? Às vezes a gente atraiu um relacionamento, no meu caso foi um casamento mesmo, tóxico, terrível. Mas também tem amizades, né? Tem várias pessoas à nossa volta, relacionamentos que a gente atrai e que essa pessoa em algum momento trai a gente. Você é capaz de celebrar, você vê a verdade ali, sem se culpar, sabe? Sem ficar se culpando, ai, porque, né? Sem ficar se inferiorizando, sem ficar lá se mutilando, porque você tem autoconhecimento consciente. Você integra ali sua luz e a sua sombra. E você se sente bem com isso. Sabe que a sua sombra, ela está a serviço da sua luz e a sua luz está a serviço da sua sombra o tempo inteiro. A sua sombra está ali, né, para você perceber que a sua luz está ali para iluminar essa densidade que faz você atrair o que você não quer, né? Por exemplo, nesse exemplo, se a pessoa te traiu, né, para que você veja essa densidade que está em você, que está atraindo esse comportamento, esse programa, e você limpar isso. E tá tudo bem, né? Ou você não consegue. Se acontece isso com você, você se sente culpada, ou você culpa a pessoa, tem raiva, fica magoada, fica emaranhada com essa pessoa ali, presa com ela, pensando nela o tempo inteiro, construindo uma historinha na sua cabeça, fica aquele diálogo lá, mas e se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado aquilo, e se eu fizer isso, sabe aquela historinha da mente? Então aí sua nota para um autoconhecimento consciente vai ser baixa, tá? E não tem problema, gente, em ter densidade, todo mundo aqui tem, por isso que a gente está nessa matéria, certo? A gente está numa jornada de evolução aqui. O problema é você não ser capaz de integrar isso. Você está se separando e está atribuindo tudo isso que está te acontecendo a outra pessoa. E é isso que tira o seu poder e dá o poder a outra pessoa. E o da Mar hoje, sim, maravilha. Então, de 0 a 10, quanto você hoje vive esse autoconhecimento na sua vida? Consegue contemplar o que você cria e celebrar. 0 a 10. Zero é, zero, é nada. Culpo todo mundo. É culpa de governo, de tempo, de Lula, de Bolsonaro, do meu ex, de X pessoa. Ou não, de fato.
2, você vive uma orientação pelos seus próprios valores. Você compreende que atuar no mundo material é a partir da sua verdade espiritual, né? Você prioriza suas escolhas a partir do seu ideal, que é completamente pessoal e intangível e vai muito além do mundo material e objetivo, né? Você consegue se orientar pelos seus valores? Isso é você estar totalmente conectada com os seus valores mais profundos. Eu falo sobre valores até lá no Instagram, sabe? Tem muita gente que não faz ideia quais são os seus valores. Eu estou fazendo uma consultoria com algumas pessoas e é importante você levantar isso, né? Para trabalhar aqui no digital. Por quê? Porque a ideia é você atrair mais pessoas com seus valores semelhantes, porque a gente se conecta com quem tem os mesmos valores que a gente se conecta. A ideia é você deixar isso, você ter muita clareza de quais são os seus, para trazer muito forte isso na sua rede social e, com isso, atrair pessoas semelhantes, mas ao mesmo tempo também repelir quem não é. Quem pensa diferente, quem não tem os mesmos valores, está tudo bem, vai procurar sua tribo que não é aqui, certo? Então, ter muita consciência dos seus valores, né? As atitudes que vão surgir espontaneamente aí a partir do seu centro. E isso, quanto mais você tem forte isso, mais você consegue viver longe da necessidade de simplesmente obedecer. Quantas pessoas já são super adultas, mas ainda vivem um regime de obediência que foi colocado em você desde pequeno lá. Você não consegue ter o seu próprio sistema de crença, de valor. Isso fala muito no livro que está fazendo super sucesso, que eu estou compartilhando, tá lá do lado da minha cama. Lá também fala bastante, aquele livro Os Quatro Compromissos, né? Então, você consegue viver longe dessa necessidade de ser reconhecida, de ser aprovada, de ter que pertencer. De 0 a 10, o quanto que você é capaz hoje de se conectar pelos seus valores. Aonde você está, independente se você já empreende ou não no digital, mas é na sua família, no seu bairro, com seus amigos, com as pessoas que você vive, né? Por exemplo, uma pessoa que é orientada pelos próprios valores, ela pode ser ativista, né, contra talvez o racismo, né? Tem um exemplo muito legal sobre isso na história, que é o exemplo de Rosa Parks. Alguém não conhece a história de Rosa Parks? A Cris não conhece. Ela foi uma mulher que, a partir do movimento americana, né, e foi a partir do movimento dela, na época, tinha a segregação racial, né, era muito forte, e tudo era separado, inclusive a entrada era a entrada de negro, dentro do ônibus tinha um lugar que só o negro podia sentar e o resto era dos brancos. E uma vez, Sarah Rosa Parks, que era uma mulher negra, muito forte e muito orientada pelos próprios valores, pelo próprio idealismo, voltando do trabalho cansada, ela estava sentada no banco que era para ela, que estava segregado ali para negros. A Ana Lúcia conhece a história da Ana Lúcia? Ah, que legal. E aí, simplesmente o motorista, resumindo bem para vocês aqui, depois sugiro que vocês vão buscar a história dela, mas ele falou para ela levantar para um branco sentar no lugar dela. E ela se recusou a se levantar, porque ela estava no direito dela ali. E a partir disso, houve toda uma revolução nos Estados Unidos. Aconteceu assim, eu até me arrepio de contar, gente, que quando eu conheci essa história, eu chorei muito. É uma coisa muito. Olha, tô toda arrepiada. Porque eu até me emociono de pensar. Aconteceu uma mudança no mundo gigantesca a partir desse movimento dela. Então, eu conheço essa história. É isso. Então, o quanto hoje você consegue se guiar pelos seus valores, pelos seus ideais, de 0 a 10. Nossa, essa história é linda demais, eu tô até emocionada, me arrepiei toda. Ela é um exemplo muito lindo.
Vamos para o 3? O 3 é a capacidade para encarar e utilizar as adversidades. É a habilidade de superar as adversidades da vida e a pressão das fases difíceis, sem perder a motivação e nem deixar de ser dominada permanentemente por emoções negativas. Essa aqui, hein? É quando você encontra uma dificuldade, um obstáculo na vida, vem um tigre na sua frente, e você sabe fazer desse tigre uma ponte, você sabe fazer desse obstáculo uma ponte, não uma barreira para te parar ali, mas isso vai fazer você saltar. É saber reconhecer que ali tem uma oportunidade para você crescer. Acessar a sua energia, acessar a sua força, acessar a sua potência. De ser maior do que você era antes de encontrar esse obstáculo ali. Ou você fala, acontece alguma coisa, você já fala, aí é um sinal. Ah, isso aqui não é para mim, não. Ah, tá no digital, não é para mim, não. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo abrir uma câmera e falar. Eu tenho muita vergonha, eu não sou capaz. E eu não sei mexer nisso aqui, não. Arruma 1001 desculpas para você não ir além. Aparece uma barreira, seja, ah, não vai dar. E na verdade é o contrário, né? Quando você está indo numa direção, você tem, eu sempre falo aqui, ó, primeiro a sua intenção, o seu para quê de fazer esse movimento. Você tem certeza dessa sua intenção, desse movimento, e você entra em direção, e o universo coloca ali um obstáculo, é porque ele quer ver você se fortalecer para viver isso que você quer viver, sabe? Muitas vezes você vai precisar receber o que você não quer, para depois você acessar o que você quer. O que você não quer, que você está recebendo aí hoje, o tigre que está correndo aí atrás de você hoje, é para te preparar. É o quanto você consegue transformar esse tigre, esse obstáculo, numa travessia, certo? O último tigre que apareceu para você, o último obstáculo que apareceu para você, o que aconteceu? Você ficou lá se sentindo uma vítima, paralisou, se sentiu menor, inferior, achou, ah, não vou dar conta, não. Achou, né? Eu acho muito engraçado quando, ah, é um sinal. Ou você olhou para isso e falou, não, vou atravessar isso aqui tá para eu crescer, tá para me fortalecer. Como que você agiu no último que apareceu aí? De 0 a 10, quanto você consegue ter essa capacidade de encarar as adversidades? De forma a ver que aquilo tá para você crescer, né? 0 é, meu Deus, qualquer coisa me para. Ó céus, ó vida. 10 é, vem em mim, que eu atravesso você. Vamos para a quarta. A quarta é visão holística. Vai colocando aí sua notinha de 0 a 10, hein? Isso aqui vai te colocar em movimento. Além de você ver muita verdade sobre você, você vai entrar em movimento aqui. 4, visão holística. É a capacidade de você compreender os fenômenos da realidade em sua totalidade, sem julgamento das partes, né? Sem julgar as coisas separadamente. A visão holística é você ser capaz de olhar além do seu umbigo. É você estar diante de uma situação olhando para o seu interesse pessoal e não ser capaz de ver que existe uma inteligência muito maior operando. Como fala a minha mentora querida Elô, que você é só um pontinho nessa manta do universo. Só um pontinho. Você fica ali presa, sabe? Você perde o fluxo da vida, fica presa no obstáculo, não percebe que ali tem algo muito maior operando para você, que você está sendo abençoada.
E essa inteligência muito maior quer que você siga em frente. Você está ali diante de algo sagrado, do seu fluxo, o fluxo da sua inteligência, né? Dessa inteligência que é você. Você é essa inteligência abundante e essa inteligência é você. A minha mentora, né, aprendi uma vez que ela traz uma interpretação bem legal, que ela fala assim, que a vida é um rio inteligente que sabe onde leva a gente. Você consegue ver essa inteligência toda operando? Ou você vê ali só o seu umbigo, fica ali presa, emaranhada, teimando, brigando, resistindo? Como é que você se comporta? A visão holística, ela é você ter essa capacidade de ver o sagrado além do seu próprio interesse, além da sua visão limitada. É, é, poluída, né? Como é que fala no livro? Que está com vírus, está lá poluída, sabe? Essa visão que a gente já chegou aqui, já recebeu essa visão poluída, na verdade, né? Ninguém nem tem culpa. A gente chegou aqui e já estava aqui. Você só está propagando até ver a verdade, certo? Se você está acreditando que toma decisões assim, dessa forma, você vai se dar uma nota baixa, ou se você consegue ver essa perfeição da vida acontecendo, você vai se dar uma nota mais alta, de 0 a 10, quanto hoje você vive essa capacidade de ter uma visão holística, vendo a sacralidade em tudo na vida. Vamos pro quinto? Tô indo muito rápido, gente. Tá belezinha. Maravilha. 5. Eu, eu sou a pessoa que assiste no 2.0, tá? Aqui não é ainda o negócio, só contando uma coisa para vocês. Eu sou essa pessoa que assiste as coisas no 2.0. No 1,5, pelo menos. Então, eu também já tô nesse hábito, entendeu? Para não precisar ligar, aqui não tem como botar o 2.0. Então, eu já coloco o 1.5 sozinho aqui. 5 é a celebração da diversidade. O que fala a celebração da diversidade? Fala que encarar a diversidade étnica, de gênero, religiosa, cultural, linguística e toda e qualquer forma de diversidade como uma maneira rica e poderosa de você ampliar a sua realidade. Então, o que é você viver celebrando a diversidade? É você aceitar todas as diferenças, todas as crenças. O Wiccan tem essa visão de unidade, né? Tudo é um. Você é uma pessoa fechada, né? No que você acredita ali, só no seu ponto de vista. Aí vem uma pessoa que te apresenta um ponto de vista novo, e aí você se mantém prisioneira no seu ponto de vista, nem considera olhar o que a outra pessoa está falando, nem considera. Se você for assim, é nota 0 aqui, tá? Uma pessoa que é assim, ela tá vivendo no medo e na obediência ali cega, sabe? Ela se sente totalmente agarrada nesse medo, ela precisa dessa estrutura que ela acredita, porque se alguém tirar essa estrutura que ela acredita, ela desmorona, ela acaba, ela não existe. Ela é aquilo que ela acredita, ela é agarrada nisso. Isso é 0, viver assim, tá? Bhagavan fala que viver é vencer batalhas. Então, não tem nada de mal nisso, né? Bhagavan fala que não existe passado, não existe presente, não existe futuro se você não se desfaz dos seus programas, se você não limpa as suas memórias. Então, viver é vencer esses condicionamentos, esses padrões que a gente chega aqui e já existe. Caso contrário, você não existe.
Você não vive de verdade. Vocês percebem isso? Faz sentido? Eu sei que isso daqui, talvez nem todo mundo consiga acessar, sabe? Mas, de fato, se você está vivendo isso, você não existe. Você só está repetindo padrão e programa. E você não existe, você não vive. É você receber a opinião da outra pessoa e conseguir respeitar, sabe? Você pode trazer sua verdade, mas também ver que o outro também tem a verdade dele, né? Permitindo que o outro seja quem ele é. E você se permitindo mudar de opinião quando você quiser. Quanto que você é assim, o quanto que você é flexível, que nota você se dá? De 0 a 10, o quanto você consegue celebrar essa diversidade? Hoje somos 8,1 bilhões, né, de diversidades no mundo. 6. Independência é você viver além da multidão. É você ter liberdade de pensamento e atuação, ser autônoma, não ficar alimentando relações de dependência, nem se deixar dominar por comportamentos ali condicionados, padronizados, que controlam a sociedade. É você ouvir você. Você se ouve. O seu centro. É fazer o que a massa jamais faria. Ainda mais aqui na internet, gente. Vocês percebem o quanto que esse sistema de boiada acontece aqui? De Maria vai com as outras, de todo mundo fazendo a mesma coisa. É por isso que quando você consegue se apoderar muito bem de você, você consegue trazer a sua autenticidade e isso te diferencia do que está acontecendo aí totalmente igual, ninguém aguenta mais. Na verdade, aguenta, né? Se as pessoas estão replicando, mas quanto mais você vai ficando esperto sobre isso, você quer algo novo. Você pode ser esse algo novo. No que você empreende, no que você vende, você pode trazer da sua maneira. Não estou dizendo para você recriar algo assim, estou dizendo para você trazer a sua forma, a sua interpretação. Isso faz você atender a necessidade da sua alma, né? Permitir que a sua alma, o desejo do seu ser seja atendido. E correr esse risco. Ontem eu estava ouvindo, empreender é correr risco. E confiar que a sua alma merece e pode ser atendida. E que você vai ter as respostas. De 0 a 10, o quanto você consegue se guiar por você. Ter essa independência e viver além da multidão. Encontrar suas respostas. Ter discernimento. É isso aí, Márcia. 7. Fala da a competência de você conseguir ter a reformulação de ideias. É a motivação para você se questionar por quê. É você ser capaz de questionar o estabelecido, intuir, acessar a sua sabedoria superior e encontrar as suas próprias respostas. É você liderar a criação de novas ideias, novos conceitos, fazer a diferença a partir da geração de mudanças e quebras de paradigmas. Você consegue avaliar o para quê das coisas? Quando alguém pede algo para você,
Inclusive, quando eu venho aqui e falo algo para você, eu não estou aqui no lugar de ter a dona da verdade, não. É que me fez muito sentido, que me transformou e estou passando isso para frente, mas não quer dizer que essa seja a verdade. A verdade é a sua interpretação sobre isso, né? Quando alguém pede alguma coisa para você, por exemplo, você consegue dizer não com sabedoria? Ser capaz de reformular o que você já recebeu aí, as ideias, né, já pré-concebidas que você recebeu e criar novas ideias. Uma líder é uma pessoa que cria novas ideias. As grandes novas invenções aí, né, de pessoas que reformularam novas ideias e que criam ideias além. Quem vive assim se destaca. E quando você se destaca desse jeito, você desponta de todo mundo aqui no digital e na vida, né? As grandes novas invenções, porque tudo é replicado, né? Como diz, nada se cria, tudo se copia, e inclusive a, esse avanço, né? O que a gente está vivendo hoje, pela primeira vez na história, os filhos estão tendo QI menor que os pais. Porque desde quando a história, né, a humanidade surgiu, cada filho, cada nova geração vai tendo um QI maior. Agora, de fato, está se vivendo um emburrecimento. As crianças, as novas gerações estão tendo QIs menores que os pais, porque não está tendo espaço para viver um novo, para buscar um novo, para construir um novo. E quem cria esse novo, elas vão muito além. E aí tem um exemplo do para trazer para vocês, que foi o criador da penicilina, né? Ele estava fazendo uma análise ali do material, aí ele percebeu que criou um bolor, que é considerado lixo, né? Mas ele não jogou fora. Ele criou do bolor a penicilina, porque ele não jogou fora, ele ficou ali analisando, ele ficou aprendendo, vendo o que de novo ele poderia criar. Então, qual que é a sua capacidade? Você vai avaliar e dar aí uma nota para você mesma. O quanto que hoje você é capaz de reformular as ideias, de criar o seu novo sobre as coisas. 8. Fala sobre a capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. É você raciocinar além da realidade imediata e objetiva. É você considerar o fato em maior escala e abrangência, incluindo todos os seus aspectos temporais, sociais, culturais, políticos, emocionais. Se você precisasse tomar uma decisão agora, né? Qual seria? E se essa decisão fosse há 10 anos atrás? Ou daqui 10 anos, qual seria? Se você morasse na Índia, na África, qual seria? Né? Se você fosse um homem, uma criança, um idoso, quanto que você é capaz de ver com mais amplitude as coisas, né? Dar de fato aquele zoom out, ampliar sua visão. Ou o quanto que você hoje está limitado a uma ideia. Alguém te apresenta algo, você fica com aquilo, você não busca ver outras possibilidades. Ou você é uma águia, né? Que lá de cima consegue enxergar todos os lados. De 0 a 10, o quanto que você consegue colocar as coisas num contexto mais amplo.
Zero, nada? Alguém te apresenta alguma coisa, você nem questiona? 10, muito. Por quê? Pra quê? Como? 9, fala da capacidade da espontaneidade. É você ter liberdade para agir de modo natural, verdadeiro e simples. Para estar no digital, quanto mais você consegue viver assim, trazer mais você de forma espontânea, melhor. Aqui a gente trabalha, né? Sempre eu trago alguma coisa sobre a criança, porque quanto mais você se conecta com a sua criança, você consegue viver isso, porque a criança é isso, né? Nossa, eu que tenho uma filha pequena em casa, eu vejo o quanto isso acontece. Assim, muitos momentos eu morro de rir com o pensamento dela, com o que ela fala de forma espontânea, porque ainda não está contaminada de vergonha, de julgamento. Eu, eu com o que eu evoluí até agora, né, busco sempre trazer isso para ela. Então, aqui ela ainda não está contaminada. E quando ela traz isso de fora, eu trago o poder para ela de volta, né? Às vezes ela fala, ah, é porque alguém, sei lá, riu do meu desenho, falou que estava feio, não sei o quê. Eu sempre trago para ela, o que que importa? Tanto que isso agora ela já sabe falar, né? A ideia é ela internalizar até crescer. Importa o que eu acho. Você gostou? Você não gostou? É isso que importa. Mas a criança, ela tem essa liberdade, ela tem essa espontaneidade, ela tem essa alegria. Ela fala cada uma. Minha vontade era de ter uma câmera assim para filmar. É cada uma. O quanto que você é livre para expressar de verdade o seu ser livremente no mundo, para você se colocar, para você expressar a sua verdade, a sua opinião, se divertir, dançar publicamente. Criança não tem essa, criança dança onde for, ela tá lá rodando, dançando, virando estrelinha. A gente que vai podando, né? Ai, não faz isso, menina. Tá de vestido. Para com isso. Para de rodar, né? É que a gente que tem esses limites, aí a gente vai botando na criança. Mas a criança, ela tem essa espontaneidade. E uma pessoa espontânea faz muitas mágicas. Em geral, as pessoas espontâneas, elas são extremamente carismáticas. Vocês já perceberam? A pessoa que é espontânea, assim, ela tem um magnetismo pessoal absurdo. Já perceberam? Uma pessoa assim que eu gosto, que eu acho muito espontânea assim, é o Will Smith. Nossa, eu adoro o Will Smith. Tanto que ele fez aquela no Oscar, né? Não dando um tapa na cara do cara, tipo, aí já foi over demais. Mas eu dou muita risada, eu adoro o Will Smith. Eu acho que ele tem essa espontaneidade, né? Quem vocês conhecem? Uma mulher, fala pra mim, uma mulher que tem essa espontaneidade livremente. As mulheres são ainda mais podadas que os homens, né? Uma que eu admiro muito é a Natália Arcuri. Ela fala mesmo, sem medo, sem dó, dá no meio. Depois para e pensa, quem é uma mulher que você tem essa referência? A Elô, para mim, é uma mulher assim, espontânea, fala
não deixa de falar por ninguém. Então, se dê uma nota aí de 0 a 10, o quanto que você consegue viver essa espontaneidade. E bota aí uma observação. Que mulher busca uma referência disso. Comece a olhar mais para isso. Observar isso. E o último ponto, 10º, a compaixão. É você ser capaz de compreender o estado emocional do próximo e sensibilizar-se com a situação. É ter vontade e criar condições para ajudá-lo a superar seus problemas. É a capacidade de você estar livre. Porque quando você julga as pessoas, você guarda a mágoa. Quando você culpa alguém, você fica presa nessa pessoa. Você fica emaranhada nela ali. Você já, quem, né? Todo mundo já se sentiu assim, eu tenho certeza. Pelo menos a gente que está aqui. Isso acontece porque você está culpando a pessoa por alguma coisa. E quando você está culpando a pessoa por alguma coisa, você está se vendo superior. Você, quando está nesse lugar, não vê que você também é uma pessoa que causa mágoa no outro. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você já magoou, conscientemente ou inconscientemente? Ah, porque a pessoa não podia ter feito isso comigo. Essa pessoa me magoou, né? Aí você vai lá, às vezes, dar o troco, porque você não tinha essa consciência, talvez, né, que a gente está falando aqui agora, e aí ficou presa naquilo. Então, se nesse momento você está aí emaranhada com alguém, você sabe que está faltando compaixão. E os maiores níveis de emaranhamento que a gente tem na vida é com pai e mãe. Algum nível existe. A gente, em algum nível tem. Uns mais, outros menos, dependendo do quanto você está trabalhando isso, mas alguma coisinha tem. Falando sobre isso com vocês, eu lembrei de uma meditação muito poderosa da Janice. Inclusive, essa é uma ferramenta da Janice Heringer, né? Ela passou para a gente na formação. E eu vou entregar para vocês essa meditação. Acho até que eu vou entregar para quem está aqui vendo a aula, porque como é uma meditação dela, mas eu já estou aqui dizendo que é dela, e para vocês vai fazer sentido, eu vou ver como é que eu vou fazer depois, se eu entrego para vocês ou se eu entrego lá para todo mundo. Mas busquem alguém, perceba, se já não for claro, nítido para você aí, depois pare e pense, né? Quem é que você está emaranhado? Ou talvez você queira aqui para trabalhar, né, no digital, o que está mais pegando na sua vida? É a parte financeira que vem do pai, né? O pai que tem energia para mandar para a vida, para o trabalho, ou são as possibilidades, né? São os caminhos abertos, né? Que a mãe que abre os caminhos. Então, vê o que você mais precisa agora. Pensa se você quer trabalhar papai ou mamãe, ou na verdade faz os dois, porque mal não vai fazer, só vai te fazer bem. Faz com o papai, depois faz com a mamãe, depois se tiver. Vocês estão me ouvindo? Então, nossa, meu computador coisou tudo aqui. Quem tiver mais aí, faz com o papai, faz com a mamãe, depois se tiver outra pessoa aí que está emaranhado, que está difícil ter compaixão, se libera dessa pessoa, se desfaz desse emaranhamento. E essa meditação, ela é muito poderosa para isso, tá? Vou até anotar aqui para não esquecer. Maravilha, fizemos meditação.
fizemos aqui toda a ferramenta. Agora, você já sabe onde você tem uma nota maior, onde você tem uma nota menor. Deu uma nota para compaixão? Nem sei se eu falei. De 0 a 10, o quanto você consegue ter essa compaixão. E agora você vai tirar uma média. Soma as 10 notas e divide por 10. A 7, 8. Vou repetir. A 7 é a reformulação de ideias, é a motivação de você se questionar o porquê das coisas, você ser capaz de questionar o que já está ali estabelecido e intuir, acessar uma sabedoria superior e encontrar as suas próprias respostas. É você liderar a criação de novas ideias, novos conceitos e fazer a diferença a partir da geração de mudança e quebrar paradigmas. É você questionar o que as pessoas te trazem e reformular o novo. Aí foi nisso que eu trouxe a explicação, né? Que hoje é a primeira vez que as novas gerações têm o QI menor que os pais. Estão emburrecendo, digamos assim, né? Porque não está abrindo espaço para o novo, para criar, para perguntar. Antigamente as pessoas andavam muito, né? Andar faz muito bem para isso. Eu, inclusive, tenho que fazer mais, né? Fico aqui só dentro de casa, do apartamento, mas... E aqui onde eu moro é meio... Olha lá, eu já botando empecilho, né? Mas é meio morro, daí já desmotiva, né? Se o negócio plano, que nem vocês que moram na praia, deve ser uma delícia. Caminhar para ter novas ideias, para abrir. Agora que só de pensar em descer o morro e subir o morro, mas caminhar é maravilhoso para isso. E ficar só preso aqui abre para você criar novas ideias, né? E o 8 é a capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. É você raciocinar além da realidade imediata e objetiva. É considerar um fator em escala abrangente muito maior, incluindo todos os aspectos temporais, sociais, culturais, políticos, emocionais. É você conseguir dar um zoom out, olhar de fora o todo, não ficar olhando só para essa informação que você tem. Jogar com essa informação, né? E se fosse 10 anos atrás, ou e se for daqui 10 anos, em 2034, como é que vai ser, né? Se colocar em lugares diferentes para ter uma perspectiva diferente sobre a vida e não ficar preso, né, numa ideia fixa. Muito videogame, não precisa de pensar movimentos repetitivos na criança. Pois é. E isso é uma das coisas que de fato está emburrecendo o pessoal, gente. E é sério isso. O pessoal está atento para isso. Então, somem de 0 a 10. Pegou, Ildamar? Maravilha. Então, soma de 0 a 10, soma suas notas e tira uma média. Se alguém imprimiu, você pode pintar. Essa aqui minha, eu fiz. Cadê? Eu fiz em 2020. Foi a primeira vez que eu recebi essa. E aí eu coloquei a roda lá para vocês. Vocês podem imprimir e pintar para ver que essa roda não tem como rodar, né? O quanto que tem que evoluir. Eu que sou visual, eu adoro. Me traz mais poder de ação. Então, somem e tira a média. Todo mundo conseguiu chegar na média. Então, esse é o seu cenário atual, tá? Se a sua nota ficou baixa, é um sinal que você tem um grande salto para dar. Maravilha, né? A nota mais baixa, ela mostra para a gente o quanto que a gente está identificado com a mente. Quanto mais identificado com a mente, menos identificada com o ser, ou pouco você consegue se identificar com o seu ser, certo? Então, se você já viveu tudo o que você viveu até hoje, já realizou tudo que já realizou, com essa nota que você está aí agora, você já
ela pequena ou independente do tamanho dela, imagina quando essa nota crescer. É de 0 a 10. 5 é a média ali, 6. Aí vai também da sua capacidade de interpretar isso. Se você olha, você pode olhar para um 5 e falar, nossa, 5 é baixo pra caramba. Ou você pode olhar e falar, nossa, 5, tô bem. O bom do 5 é que eu tenho muito. É o que eu tô falando aqui. Se com 5 você chegou aí onde você está hoje, imagina quando essa nota for maior. Quando você aumentar essa nota, o que mais você pode criar? E sem se julgar, lembra? Só celebra. Agora você criou. Então você vai celebrar. A minha nota, ah lá, passou de ano. 6,9, 6,3. Passou de ano. Maravilha. Muito bem. Então agora, de parabéns para você. É sério, parabéns para mim. Agora, é, você vai escolher uma das 10 competências para você desenvolver. Qual dessas 10 competências você escolhe desenvolver? Autoconhecimento profundo, 1. 2. Orientação por seus valores. 3. Capacidade de encarar e utilizar as adversidades. Encarar o tigre e usar como ponte. 4. Visão holística. 5. Celebração da diversidade. 6. Independência. Conseguir ir além da multidão. 7. Reformulação de novas ideias, né? Se questionar o porquê. 8. Capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. 9. Espontaneidade. E 10. A compaixão. Você vai escolher uma dessas capacidades, uma dessas competências para você desenvolver. Todo mundo celebrou. Todo mundo escolheu? E perceba, você desenvolver essa competência. Para que você escolheu essa daí? Uma nota 10 nessa competência. Como vai estar a sua vida daqui 1 ano? Daqui 2? Daqui 5? Lá em 2028, essa nota sendo 10, o que você pode criar na sua vida? Desenvolvendo essa competência que você escolheu. Desenvolver essa competência vai impactar a vida de mais alguém? Quem mais vai ser impactado com você, nota 10, nessa competência? Por que que isso é importante para você? E consciente disso tudo, a gente vai escolher ações práticas para você inserir essa capacidade no seu dia a dia e levar. Porque aqui a gente cresceu em consciência, mas conhecimento sem ação é ilusão. O que vai, de fato, levar essa nota dessa competência são ações diárias. Então, o que você escolhe fazer para desenvolver essa competência? O que tem sentido para você? O que tem
maior conexão com o desafio que você está vivendo hoje. Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que está emaranhada ali com alguém, a sua competência seria a compaixão, né? Se você vive um relacionamento abusivo, não ocupa o seu lugar, a competência seria o quê? Um autoconhecimento consciente. Porque você está ali sempre dando a vez para o outro sobre a sua vida. Qual dessas competências elas te conectam aí com os seus valores mais elevados para você se comunicar mais livremente aqui no digital? Vender com confiança seus produtos, seus serviços, prosperar. Todo mundo definiu ao menos uma ação. Aqui eu falaria para vocês definirem três, né? Mas depois bota uma bem feita é melhor que três não feitas. Então, você tem que ter muito nítido para que você está fazendo isso, tá? Quanto mais nítido você tem o seu para quê, mais força ele tem. Todo mundo conseguiu definir ações? Mais ou menos? É uma ação prática, gente, na vida, é agir na vida, no mundo. Não vale tipo, eu vou me amar mais. Sei lá, depende. Sabe, uma coisa tipo, eu vou aumentar o meu autoconhecimento. Não vale isso. É algo de fato. É uma ação no mundo que vai transformar a sua vida. Coçou a cabeça aí, Gildamar. Conseguiu ou não? Tá difícil pensar? Não, ainda não? Pensa numa ação que vai fazer vocês caminharem mais no empreendimento de vocês. O que hoje, nitidamente, você vê que precisa ser feito para que passinho é possível ser feito, sabe? Vamos seguir aqui. Eu vou só finalizar aqui a gravação para ela não ficar muito grande, mas eu vou seguir com vocês, tá? Eu vou agradecer por mais uma aula da comunidade. A gente se vê na próxima semana, na próxima aula.